Bom, eu me chamo Sandra Santos, eu trabalho no Degás há 29 anos. Hoje sou funcionária aposentada, né? Graças a Deus, né? E em 2010, 2011, eu trabalhava, eu sou cozinheira, eu fiz o concurso para cozinheira do Degás, só que terceirizaram a cozinha. Então, eu tive que ser relocada em outro espaço, dentro da unidade, onde comecei a trabalhar no almoxarifado. E do almoxarifado, eu comecei a ter mais contato com as mães. Eu saí do almoxarifado e vim mais para a revista com as mães. E ali eu fiquei ouvindo os relatos dessas mães, da dificuldade em chegar até aqui. Quem mora em Belford Roxo não conhece essa unidade aqui, né? Então, são mulheres, a maioria são mulheres que vêm de vários locais aqui do Rio de Janeiro, Baixada, é, Volta Redonda, Itaguaí, só lugar longe, gente. O negócio é só lugar longe. E eu via a necessidade de. Eu ouvia bem essas mães, as reclamações dessas mães, dessas mulheres, né? Vamos botar assim, das mulheres. E eu me coloquei no lugar dessas mulheres. Porque são mães, são mulheres, são vovós que vêm visitar o seu querido dentro da unidade, mas não tem nenhum suporte. Não tem nenhum suporte, como vocês podem ver, não tem nenhum suporte. E a necessidade básica maior dessas mulheres era o banheiro. Então foi onde eu e mais algumas voluntárias nós tivemos essa ideia de estar abrindo espaço, dando um apoio para essas mulheres. Principalmente, gente, na hora da comida também, que é outra dificuldade. Essas mulheres saem muito cedo de casa, às vezes um dia antes da visita, elas passam a noite toda viajando e chegavam aqui por volta das 6 horas da manhã e dormiam até na rua. Eu já encontrei mulheres dormindo na rua por conta de andar na madrugada, chegar aqui 2 horas da manhã, já encontrei mulheres dormindo aí na rua. Então, como eu já disse, eu me coloquei no lugar dessas mulheres para poder dar esse apoio, porque são mulheres que saem, que nem igual a mim, na madrugada para trabalhar, deixa seu filho em casa, e muitas das vezes o tráfico abraça, e a maioria são mulheres pobres, analfabetas, mulheres negras, sabe? Que a sociedade não quer. E daí, ó, são umas mulheres totalmente invisíveis, mas não foi invisível aos meus olhos. Então, eu tive um olhar diferenciado para essas mulheres, sabe? Sem preconceito nenhum, porque quando elas chegam aqui na casa, quando elas chegam aqui nessa casa, elas nem acreditam que isso existe. São umas mulheres tão sofridas, tão espancadas da vida, tão injustiçadas da vida, porque a culpa é delas. Elas são muito culpabilizadas porque o filho está aí dentro, porque a culpa é delas. Em todo momento, né, as mulheres são muito culpabilizadas de tudo, né? O pai vai embora porque o filho é teu, agora o filho é seu. Então, a maioria é mulheres. E nós atendíamos nessa casa uma faixa de umas 400 mulheres. E nós damos o café da manhã, nós damos o... Tomada 3. Gravando. Ação. Então, nada é fácil. Ainda mais na vida de um funcionário público. Na visão do Estado, nós não temos que nos meter com as famílias. Essa é a ordem. E nada, a gente não pode falar, a gente não pode conversar, a gente não pode nada com essas famílias. E eu entrei e fui diferente, né? E eu converso com essas mães, eu cuido dessas mães, dou café para essas mães, oriento essas mães. Então não é fácil. O olhar que o Estado tem para mim não é bom. Não é bom. Posso ser perseguida? Posso.
Pode querer fechar a casa? Pode. A proposta toda é essa, de fechar a casa, né? Mas eu tô aí, resistindo, na luta, na luta. Meus alunos. Quando a gente fizer a oficina. Olha, no início, antes da casa, hoje está até melhor. Por conta da casa, está até melhor. Mas eu acho que é questão assim de, acho que é o dinheiro. Quanto mais menino, claro. Um menino desse vale um grão. Então, pra quê? Esse assim abusar? Pra que acabar? Eu acho que não precisava. Eu penso assim, se tivesse mais educação, sabe? Se tivesse os professores ganhando melhores, sabe? Se as escolas fossem mais abertas, sabe? Não precisava ter os meninos aí. Se tivesse mais políticas públicas dentro das comunidades, sabe? Porque na Baixada, em comunidade, se você for na Zona Sul, a diferença dos colégios da Zona Sul por aqui, lá tem professores, aqui não tem professores. E quem é que está aí dentro? São os meninos pretos da comunidade e analfabetos. Porque a maioria não sabe ler, não sabe escrever. Então é isso, gente. Tem que ter mais acesso à educação, investimento na educação. E você? E como nós fazemos? Temos as parcerias, temos os parceiros. Cada encontro nosso nós trazemos um tema. Mulher aqui que não sabe nem o dia que faz aniversário. Não sabe. Então, quando a gente senta numa roda com elas, fala um pouquinho da sua vida. E de vez em quando a gente faz os aniversariantes do mês, de 3 em 3 meses, a gente faz os aniversariantes do mês. E a gente vai pegando os aniversariantes, perguntando a ela, me dá sua identidade? Aí a gente vai vendo os aniversários e ela fala assim, nossa, meu aniversário passou e eu nem vi, nem percebi. A casa-mãe eu falo que é muito mais além de um café, de um prato de comida. É um espaço onde nós motivamos essas mulheres a viver. A viver. Porque elas se anulam para vir trazer as coisas para a filha. E nós falamos para ela, nós fazemos o dia da autoestima, sobrancelha, unha, cabelo, tudo. Delas sentarem e falar para mim assim, há muito tempo eu não sei o que eu fazer uma sobrancelha. Então eu falo para elas, se olhe primeiro, se ame primeiro, se apaixone por você primeiro. Seu filho está aí, foi uma escolha dele, mas se olhe, você precisa estar bem para estar podendo visitar seu filho, mas você precisa estar bem. Então, essas palestras de autoestima, eu vi que mudou a vida de muitas mulheres. Tem mulheres que voltaram a estudar. Por quê? Porque elas me veem como um espelho. E eu falo para elas, me perguntam, você tem filho nessa condição? Eu falo, não, eu não tenho. Eu não tenho filho, mas eu fico vendo que você não está sozinha, nós estamos aqui, nós somos em 15 nesse espaço para abraçar essas mães. Nós temos a Sheila, eu te falei da Sheila. A Sheila está 9 anos conosco. A Sheila teve um filho que passou na unidade 3 vezes. Ela perdeu esse filho e hoje ela está aqui conosco, apoiando, ajudando, abraçando essas mães, essas mulheres. Tem mulheres aqui, gente, que não é abraçada há muito tempo. Desde que o filho entrou para essa vida, essa mulher está sozinha. Então, quando ela chega aqui, ela chora. E
perguntando se realmente isso aqui existe, porque estão tão sofridas. E essas parceiras são ótimas, assim, né? A Luciana, que passou aqui, ela sempre passava aqui com o olhinho comprido aqui para dentro. Aí foi um belo dia, eu falei para ela, separei ela ali e falei assim, olha, eu sou evangélica, gente. Eu falei assim, olha, Deus falou que é para te fazer esse convite de você vir trabalhar conosco. Gente, o olhinho dela brilhou. Ela falou, era o que eu mais queria, mas eu tinha vergonha. Vocês conhecem a história da abelha? Vocês conhecem a história da abelha? Não, pode contar. A abelha, ela uma só, ela vai, a operária, ela vai em um campo muito florido. Nossa, ela vê tanta flor, tanta coisa bonita ali, que ela vai até a colmeia e chama as outras amigas. Vem, que lá tem coisa boa. Lá tem melhor pólen, lá tem isso, lá tem aquilo, quer dizer. Aí por isso que às vezes a gente está num local, aí tem uma abelha. Aí daqui a pouquinho vem aquele enxame todo, porque aquela uma foi lá chamar todas, porque ali tem coisa boa. Então assim acontece na casa mãe. Nós já tiramos pessoas de depressão, que estava dentro de casa, oprimida, e vim para cá ajudar, e falou, nossa, eu não tenho problema nenhum. Essas mães têm, porque aparece uma importância, sabe? Aparece mãe com a glicose lá nas alturas. Então tudo que a gente pode assim amenizar, trazer uma palavra boa, uma palestra boa para essas mulheres. Nós trazemos a advogada para dizer a ela os seus direitos. Nós trazemos a ginecologista, dentista, tudo que ela não tem acesso, nós trazemos para casa para que elas tenham acesso. Então é muito bacana quando tem uma dentista, tem uma ginecologista aqui, que elas começam a perguntar, poxa, mas e aí isso? Mas e aí? Acaba sendo uma consulta. Mas e aí? Mas e aí? Mas e aí? Então, gente, é um trabalho muito gostoso. Tem luta? Tem. É difícil? É. Mas é prazeroso. Porque quando você chega na tua casa, quando eu chego na minha casa, que eu posso deitar e, nossa, deu o meu melhor hoje. É uma luta constante, nem todo mundo vê que você, que é um trabalho que você faz, que é do coração. Tem gente que acha que você quer aparecer, mas ela está aqui 8 anos, nem sabia que isso aqui acontecia, né? Mas eu estou aqui 8 anos. A pessoa pergunta, você não quer um carro, você não quer na LERJ, você não quer um carro de segurança, proteção? Não quero. A gente tem que confiar naquele que nos chamou, que foi Deus. Eu acredito, gente, que cada um de nós tem uma missão nessa terra. Tem uma missão. Gente para lavar o banheiro, gente para dar um bazar, sabe? Então, tem todas as profissões, enfermeiras. É só chamar. Vem, gente. Eu tenho que participar na casa. É porque a maioria não vem mais porque mora longe. Como eu falei para vocês. Mora em Macaé, Barra Mansa, São Pedro da Ideia. Como é que vai ir? 3 Rios. Tem uma história, uma experiência de 3 dias. Eu não sabia onde era 3 Rios. Ela falou assim, Sandra, vamos comigo para você ver a distância o que é uma maldade. Porque, não sei se é no estatuto, se que o adolescente tem que cumprir a pena perto da tua casa. Perto da sua casa. Acho que é a lei do SINASE. E o adolescente está longe. Sabe o que é isso? É castigo. É castigo. Mais, né? Mais castigo. Mais castigo. Mas o castigo é maior para quem? Para a família. Para a família. Antes a abertura não era desse lado. Era do outro lado. O portão era aberto do outro lado. Na rua Fernando Cruz ali. Eu via, nossa unidade tinha 440 adolescentes. E cada adolescente tem direito a 3 pessoas na visita. Então, vamos multiplicar isso, né? Então, eu via cerca, assim, mais ou menos, vamos aí, 1000 pessoas chegando na unidade, né? Foi fácil de eu chegar até essas mães e oferecer um café, que nós fazíamos isso na rua, um café e um pão,
é, deu café ou pão. Aí eu comecei a olhar nessa condição, elas chegarem sem almoçar, sem ir ao banheiro, essas coisas todas. Eu comecei primeiro numa barraquinha que tinha lá do outro lado e eu via a formação da fila, gente. Era muita gente na fila. Pensa nessa extensão toda de fila. Então, ela nem sabe que o filho está nesse meio. Vinham para cá realmente bem perdidas. Então, quando chegava na unidade, elas não tinham como marcar a vez dela na fila. E o que elas faziam? Muitas já conheciam um pouquinho do sistema e marcavam a sua vez com pau, com pedra, saco de lixo. Ali era a vez, aqui é a minha vez. Só que tinha mães que chegavam e viam aquilo ali, nunca haviam saber o que era aquilo, e tiravam esses sacos, essas coisas do lugar. Então, chegavam dentro da unidade, às vezes sangrando, porque elas apanhavam, porque elas não sabiam, porque aquele saco que estavam ali, e isso foi me tomando também, sabe? Me foi me sensibilizando dessas mães que vinham de longe, principalmente as vovós. Principalmente as vovós. Porque, infelizmente, não dizem realmente o que é isso aí para as filhas. Eles vêm com uma ilusão que é um colégio interno, sabe? E quando chega, se depara com essa cena desse muro imenso, o que é isso, né? Então, foi nesse momento que eu fiquei olhando e falando mesmo, poxa, o Estado não tem esse olhar para essas mulheres, né? Não dá para... Só pelo menos para elas entrarem e terem banheiro, né? E quantas vezes eu via mãe desmaiada de fome. Por elas chegarem muito cedo, elas trazem o pertence. O que é o pertence? Que é o lanche do adolescente. É o refrigerante, os biscoitos. Nada disso pode entrar aberto. Então, a visita é 2 horas da tarde. Então, ela tem que esperar até chegar lá dentro para abrir o refrigerante, o biscoito. O biscoito é aberto aqui logo na entrada na revista, né? Então, até 4 horas da tarde, ela já desmaiada aqui fora, nesse sol, na chuva, sabe? Então, foi esse olhar, essa sensibilização que eu tive, né? De propor um pouquinho de amor ao próximo, né? Nada eu faço porque na visão do Estado, nós não temos que nos meter com as famílias. Essa é a ordem. E nada, a gente não pode falar, a gente não pode conversar, a gente não pode nada com essas famílias. E eu entrei e fui diferente, né? E eu converso com essas mães, eu cuido dessas mães, dou café para essas mães, oriento essas mães. Então não é fácil. O olhar que o Estado tem para mim não é bom. Não é bom. Mas eu estou aí, resistindo, na luta. Meus alunos. Não estou sozinha nessa caminhada, né? Tem os parceiros, né? Tem as voluntárias, as amigas, né? E esse prêmio, os prêmios não é só meu, né? O prêmio é nosso, né? Tudo na minha vida era um sonho. E tá realizando tudo, né? Eu sempre sonhei em ganhar um Oscar. Quando a gente é criança, eu olhava aquela premiação do Oscar, eu não perdia um. Aí eu falava assim, um dia ainda vou levantar um. E assim aconteceu da casa mãe acontecer de uma amiga que o nome dela é Elisa, eu vou citar ela nesse documentário, porque a Liz foi assim, e é uma pessoa muito importante, porque tudo começou no negócio de divulgação com a Liz. A Liz tem uma amiga que é repórter da CIA, e na CIA tinha um projeto de 365 mulheres, né, que são 365, né, é um ano, né? Então eu fui uma dessas mulheres, né?
vida. E elas vieram na casa, fizeram foto, entrevista, tudo isso que está acontecendo aqui, elas vieram. Aí saiu essa reportagem, essa entrevista, e até o prêmio, isso foi em 2019, teve o prêmio Cláudia. Uma das produtoras da revista viu essa reportagem da CIA e pediu a repórter lá o meu contato. Aí ela foi, passou o meu contato e ela perguntou, se identificou tudo, disse Isabela, esse da revista Cláudia, vai ter um prêmio, um dos prêmios mais importantes da América Latina. Gostaria que você, queria perguntar se você quer participar. Aí eu falei pra ela, tô bem, tô feliz lá no meu canto. Assim, mas aí depois eu pensei, poxa, eu trabalho na SOE. Vou perguntar às meninas, eu falei pra ela, eu vou perguntar às minhas voluntárias o que elas acham. Porque eu também não podia tomar decisão sozinha, né? Aí elas falaram, Sandra, eu acho uma boa. Aí eu perguntei para as mães, o que vocês acham? Aí as mães falaram, aí foi aonde eu me inscrevi. Foi mais ou menos em maio, junho, e a premiação foi em novembro. E isso foi assim, de voto, muito voto, o pessoal votando. Aí saiu na revista. Era um sonho a vida toda de eu sair nessa revista, desde criança. E eu saí nessa revista, né? Eu saí na revista Cláudia, aquela coisa toda. O prêmio era para ir a São Paulo, não envolvia dinheiro, sabe? Não tinha dinheiro. Era só ir para São Paulo. Aí eu falei, sabe da coisa que eu estou fazendo nada mesmo? Vou para São Paulo. Gente, sem nenhuma pretensão de ganhar. Nem fui para São Paulo, podia levar uma pessoa comigo. Aí eu fiquei pensando na casa. Aí para não ter briga, eu falei, sabe da coisa, vou levar minha filha. Aí minha filha estava passando por um processo, 16 anos, vamos para São Paulo. Ela, eu vou para São Paulo contigo. Eu falei, aquela maravilha, e fomos para São Paulo. E quando chegou em São Paulo, aquele hotel maravilhoso, aquele avião, aquela coisa toda, gente, muito bom. E na noite da premiação, quando disseram meu nome, eu nem acreditei. Mas, gente, eu chorei muito. Chorei muito. Aí foi onde eu ganhei esse prêmio aqui. Ganhei esse prêmio. E ganhei mais algumas coisas. Gente, eu vim de lá lotada, gente, eu tenho noção, lotada de presente. Corrente de ouro, tinha correntinha. A corrente era essa aqui, a mulher alada, né? Muito, sabe, de banho, tinha muita coisa. Eu quero deixar nesse relato a questão que eu falei para vocês, que tudo era um sonho. E é tão bacana ver vocês jovens aí, sabe? Tanto que a gente sonha, acha que está difícil de realizar. Sonhe, gente, que vai chegar lá. Eu tenho 58 anos. Mês que vem eu faço 59 anos. Eu vim de uma família pobre, vim da roça. Eu vim de comer calango. Eu comia lagarta de fome. Morava na roça. E hoje, para mim, é assim, é um privilégio de ver onde que eu cheguei, sabe? Meus filhos, estude, porque educação é tudo na vida. Vim eu morava com uma família que me escravizou em criança. Eu era filha de criação até a porta da cozinha. Eu fui para lá com 12 anos. Saí de uma comunidade, porque na comunidade que eu morava, na época, eu não gosto de falar traficante, bandido, eu não gosto de falar, mas eles pegavam as meninas para ser esposa. Então eu com 12 anos tive que ir para essa casa. E chegando nessa casa, eu fazia todo o trabalho que vocês possam imaginar. E a dona da casa dizia que eu não seria maior do que os filhos dela. Então, para eu estudar, eu fazia isso. Eu ia dormir 3 horas da manhã, fazia eu trabalhar até as 3 horas da manhã. E eu entrava às 6h50 na escola.
6 eu estava de pé, ia para a escola, dormia, muitas das vezes eu dormia na cadeira. Mas nem por isso eu não deixava de estudar. Eu sempre estava entre as 5 melhores da turma, com toda essa luta. E hoje eu agradeço a Deus de eu estar aqui, de ter sido a primeira mulher a formar uma casa de acolhimento para famílias do socioeducativo. É a única, sabe? Eu fui a pioneira. E eu fico assim, orgulhosa de mim. Muito orgulho de ter saído de lá com toda a luta, trabalhar, morar na casa dos outros. Morar na casa dos outros é horrível, é muito ruim, sabe? Morar na casa dos outros, estudar, fiz o ensino médio, sempre estudando. Tive aquele meu amigo Iberê, incentivando a estudar, a estudar. E terminei o ensino médio, terminei e fui. Eu fui fazer teologia, porque eu queria conhecer um pouquinho mais de Deus. Eu fiz teologia, 4 anos formado. Depois veio o serviço social, 4 anos. Agora me formei na psicanálise. Então, estudar é tudo. O conhecimento é tudo. Eu, depois de um coma de 3 dias, uma glicose de 1020, no Hospital da Posse, então eu tive que ver, se me trouxe de volta, eu tenho que fazer alguma coisa. Então é tudo. Casa Mulher é isso. Chamo os parceiros, tenho uma parceria com o Lei Viver e Existir. Nós damos aqui aula de plantio. Em breve você vai ver essa calçada aí cheia de árvore. Vou até pedir depois lá na escola, lá no CIEP, aquela parte da frente ali, para a gente reflorestar aquela parte da frente também. Eu sempre falo que educação vem de casa. E a casa-mãe é onde essa educação parte. Então é isso, gente, é essa maravilha. Aí eu ganhei o prêmio Cláudia. Depois do prêmio Cláudia, veio... Não, esse aqui foi o passado. Eu queria que vocês vissem esse aqui, olha. Ah, não, depois do prêmio Cláudia veio esse. Veio esse aqui, ó, da Maer, da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, aquele prêmio do Patrícia Cioli. Eu sempre sonhei também ter esse prêmio. Falei, um dia eu vou ganhar esse prêmio. No ano que eu quis entrar, eu não conseguia gente para escrever o projeto. Aí uma amiga escreveu o projeto para mim, mas também, gente, nem pensei que eu fosse estar entre as selecionadas, e quando eu cheguei lá, eram 218 trabalhos e iam ser escolhidos 18, e o meu ficou entre esses 18, e quando eu cheguei lá, em primeiro lugar, Sandra Santos. Nossa! A gente vai sem nenhuma pretensão, e quando cheguei lá, todo mundo já com seus discursos lindíssimos. Eu não fui achando que ia ganhar nada. Cadê discurso? Gente, meu Deus, que discurso. Lá no Prêmio Cláudia também, né? Gente, no Prêmio Cláudia foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, as duas que estavam comigo eram de lá de São Paulo, as duas concorrentes são de São Paulo. O trabalho dela também era bem bacana. Aí teve uma que chegou para mim e falou assim, vamos ver quem vai vencer, que vença melhor. Mas assim, mal negócio comigo, sabe? Porque a torcida dela lá era imensa. Eu fui só eu e minha filha. Quando chegou lá no Teatro São Paulo, gente, aquele teatro lindo, com mais de 1000 pessoas. Quando contaram as histórias dela, todo mundo levantando, aplaudindo a torcida delas, eu falei pra minha filha, não vai dar pra gente não, minha filha. Porque, cadê? Olha a torcida de todo mundo. E quando a minha história foi a última, eram 9 categorias. A minha categoria foi a última, e eu fui a última a mostrar a minha história, o teatro inteiro para mim, quando eu disse meu nome. Quando eu subi chorando, a minha filha ainda chorava mais do que eu. Aí no final falaram para ela, vai com ela lá para cima, vai com ela. Ela
subiu, ela chorava, eu chorava. E quando eu saí do hospital, o médico falou para mim, você não pode se emocionar. Eu falo para ele, essa minha vida é sempre emoções. E no dia eu esqueci de tomar todos os meus remédios. Eu falei, eu vou ter um treco lá em cima. Mas graças a Deus eu não tive nada. Então aí teve esse prêmio da Patrícia. Esse aqui, Adriana Nakamura, já ouviu falar? Uma das grandes, ela é uma arquiteta. Ela é uma arquiteta. Ó. Tomada 4x3. Gravando. Esse livro aqui, eu participei, é Arte, Cidade e Patrimônio. Mas aí o Landau, o Lucas Landau, como eu tinha falado, ele recebeu um convite dessa arquiteta para fazer o legado deixado pelas mães. E ele tinha que escolher 10 mães, 10 mulheres e ver o legado que nós vamos deixar. Não só para o filho, não só para filho, o legado para o filho. Né? Que ela vem falando muito do patrimônio histórico. Ela vem falando das questões do Rio de Janeiro, aqueles patrimônios que tem, né, no Rio. Aí o Landau mudou o nome de patrimônio e botou matrimônio, né? A maternidade que as mães vão estar deixando, né? E esse aqui ele fez na minha casa, ele foi lá na minha casa, levou um monte de coisa aqui. Achei bacana que ele trouxe o livro para todas as 10 mulheres que apareceram. E esse trabalho foi lá no Oi Futuro, foi passado lá no Oi Futuro. Ela assim, ó, tudo assim na tela, tudo em tela, passando lá, nossas histórias, sabe? Todo mundo chegava, sentava e ouvia nossas histórias. Quando eu cheguei lá no dia para fazer a visita, para ver a exposição, né? Tinha várias coisas lá no Oi Futuro, várias coisas. Tinha vários artistas que expuseram lá, foi muito bacana, que está tudo nesse livro aqui. Aí, quando eu cheguei lá, eu conto uma história de uma rebelião que teve lá no Padre Severino, que eu vi do Padre Severino. E eu contei uma história de uma rebelião que teve numa noite, e isso era tipo 11 horas da noite, e o coronel trabalhava nesse horário, e o coronel falou comigo, Sandra, vai na cozinha e faz uma panela de leite com açúcar. E foi onde eu fui fazer essa panela de leite com açúcar, depois de uma rebelião da leite com açúcar, morninho para os meninos, sabe? Então eu contei essa história porque eu ficava com 10 meninos na cozinha, sabe? Tinha aqueles meninos que a gente tinha que acautelar, que a gente tinha que abraçar ali. Conta que, sabe como é que é, né? Aí, quando eu cheguei lá, a senhora que é a moça que dava leite morno para os meninos, né? Não sei o que. Foi muito bacana esse momento aqui também. Quer dizer, Oi Futuro. Assim, são os sonhos locais aonde você vai, que você nem imagina que você vai chegar, né? Aí eu fui nessa aqui, depois veio da Baixada também, essa reportagem que eu nem esperava. Quantos podcasts aí da vida que eu participei, sabe? Esse aqui eu ganhei tem uns 2 anos. Esse aqui eu ganhei tem uns 2 anos. Que é do Instituto Candâncias, aqui do Belfor Roxo. Esse aqui eu nem fui. O dia da premiação foi o dia que a minha mãe faleceu. E foi a Edinamar que foi. Esse prêmio Rosas Negras, um dos prêmios mais importantes aqui que tem em Belfor Roxo. Aí a Edinamar me avisa que foi. Esse aqui é o Barbosão, é um jornal que tem dentro da unidade. Aí também fizeram falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da Sandra, da premiação da Sandra. Deixa eu ver que tá aqui, porque foi tão pequenininho.
falar um pouco Na de pedacinho. Mas tinha uma coisa aqui dentro. Mas é isso, importante disso aí. Eu acho que eu peguei e botei outra coisa, mas saiu uma reportagem do Barbosão também da unidade. Ia ter um domingo espetacular, mas deixaram. Essas são as perseguições que a gente tem na vida, minha filha. Aí teve, como que eu consegui a Luísa Brunet. A Luísa Brunet, eu tenho um podcast, acho que é esse nome, né? Centro de Direito Garoto. Sim. Então, ela veio aqui, mostrou da casa, do trabalho da casa. Então, tinha esse projeto de uma menina francesa, Mãe e um Retrato. Aí, como a Verônica conhecia a casa, do Centro de Direito Garoto conhecia a casa, ela veio filmar algumas mulheres aqui na casa, me filmou a casa, onde que eu fui nessas, não sei quantas mães dos estados, ela escolheu algumas mães, acho que era 200 e poucas mães dos estados, e nós ficamos lá na cidade do samba, no retrato, lá na cidade do samba, e lá teve a apresentação dessas mães foi num coquetel lá no Copacabana Palace. Então algumas mães foram escolhidas e eu fui escolhida. Aí lá foi a Sandra Santos, do Copacabana Palace. Como é que eu vou chegar até lá? Depois eu pensei, fiquei eu vou, não vou, porque a gente tem isso. Vou, não vou, falei assim, sabe, eu vou, porque a gente tem que abrir, sabe, o nosso leque. Sabe, quando a gente está aqui fechando, que nem eu vi na questão do curso, sabe? Era para ter várias mulheres lá naquele curso, mas as mulheres nós tendemos a fechar nosso leque, pelo medo, como achar que isso não é para mim, sabe? Então é isso. Então eu fui lá para o Copacabana Palace, e quando eu cheguei lá, eu estava dentro do banheiro, estava junto com a minha amiga, outra amiga Verônica, e ela falando assim, você viu a Luísa aqui do seu lado? Eu falei assim, vi, minha filha, vi nada, vi ninguém. Vi não. Ela, poxa, ela estava do seu lado. Aí fomos para o salão nobre, lindíssimo aquele salão, e a Luísa estava lá, aquele jeito dela, né? Aí a minha amiga falou, Sandra, vamos pedir para tirar uma foto com ela? Eu fui e falei, eu não, esses artistas de logo não na cara da gente, não vou nada. Ela falou, Sandra, não a gente já tem, vamos tentar um sim? Aí eu falei, então vamos lá. Aí ela chegou lá, Luísa, pode tirar uma foto com a gente? Aí ela, daquele jeito dela, vem mulher, vem mulher. Pronto, dali, essa minha amiga foi contando a história da casa, ela, nossa, que barato, só com mulheres, porque ela é muito uma ativista dos direitos das mulheres, né? Nossa, muito bacana a sua casa, eu quero saber mais, eu quero ir lá. Então você vai lá? Belfort Roxo? Aí ela falou, vou, porque eu já morei em Belfort Roxo. Aí ninguém sabe. Eu já morei em Belfort Roxo. E eu que fiquei assim, ó, mas ela não veio pra cá não. Eu que fiquei assim, olha, tem nada. Era para ela já ter vindo há muito tempo. Ela que se ofereceu, ela que me deu as datas. Olha, eu posso ir dia 5 ou dia 12. Aí eu falei, então tá, então vem dia 12 de agosto, né? Que foi, né? Eu falei, então, mas sabe aquilo? Não é nada. A preocupação dela chegar aqui, dela não vir, lembra que né? O plano 2, a gente tem que ter um plano 2. Eu só acreditei, minha filha, no dia que essa rua aqui, parecia até que o presidente ia chegar aqui, né? Aí a pessoa fica, nossa, você, hoje com Luísa Brunet, aquela coisa toda, tudo isso que fala contigo, fala comigo. Como você conseguiu? E tornou uma amizade, uma porta aberta.
A gente não deve deixar que o medo nos paralise, a vergonha nos paralise. A gente tem que prosseguir sempre. Aproveite as portas que estão abertas, sabe? Entre por ela e faz o que tiver que fazer. É isso. É isso que eu falo sempre para as mães que estão aqui. Olhe para você. Volte a estudar. Qual é o seu sonho? Tem gente que a gente pergunta assim, qual é o seu sonho? Muitos jovens não sabem nem o que é sonhar. O que é isso? E a maioria dos meus sonhos foram realizados. Estou indo aí para o meu terceiro netinho, sabe? Ver meus filhos formados, meus três filhos são bênção, então vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Quando você fala, só pra gente finalizar, Sônia, eu queria que você dissesse pra gente, só pra gente ver como é que a gente, depois ela vai cortar isso, né? É uma coisa que você, quando a gente conversa aqui, o que me deixou muito sensibilizada, e eu sou uma admiradora do teu trabalho, eu sou fã, porque eu percebo o amor e o cuidado que você tem com essas mulheres, né? Porque quando elas chegam aqui, elas têm um lugar, não só um lugar para tomar café ou para ir ao banheiro, mas essas mulheres são acolhidas. Então, essa é a coisa que eu acho mais linda no teu trabalho, esse acolhimento dessas mulheres que não são bem vistas pela vizinhança, que não são acolhidas pela própria instituição, e quando elas chegam aqui, elas são abraçadas por você. Então, é por isso que eu acho tão importante, tão bonito o teu trabalho. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho desse teu acolhimento, que eu acho que dá pra gente fechar. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada, sabe? Hoje eu não tenho filho, mas eu não sei o dia de amanhã. Vamos fazer o bem? Eu falei da história da abelha, mas eu sempre falo também da beija-flor. Nós estamos numa floresta em chamas, gente. Mas eu sou aquele pequeno beija-flor que vai até ao lado, pega um pouquinho d'água e joga nessa floresta. Aí tem o seu amigo, né? Os outros. Você acha que você vai conseguir apagar essa chama? Esse incêndio? Não, não tem certeza não. Eu só estou fazendo a minha parte. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, com o que você tem dentro do seu coração, hoje a gente teria um mundo muito melhor. Muito melhor. Faz a sua parte. Nós não estamos nesse mundo à toa. Eu falo, são quantos espermatozoides? Não ser refrigerado. Para quê? Para estar fazendo mal para o próximo? Não. Para fazer algo bom e novo para as pessoas. Olha o seu próximo. Muito bom, Sandra. Obrigada, Sônia.